Ok, pessoal, eu sou o professor Antônio Rosa, autor do livro Gramática para Concursos Públicos, 400 questões da FUNCAB comentadas, teoria e prática. A nossa primeira videoaula abordará o tema verbo transitivo direto e voz passiva. Você sabia que todo verbo que permite a construção da voz passiva é considerado transitivo direto? Vejam bem, os alunos estudiosos entenderam a explicação, voz ativa. A explicação foi entendida pelos alunos estudiosos, voz passiva. Logo, o verbo entender é um verbo transitivo direto. Por quê? Ele é transitivo direto porque permitiu a construção da voz passiva. E isso é suficiente para poder classificá-lo. Os alunos estudiosos é o sujeito agente, é o sujeito da voz ativa, o sujeito que pratica a ação verbal. Os alunos estudiosos entenderam. O verbo entender é um verbo transitivo direto, é um verbo incompleto, é um verbo que exige, portanto, complemento verbal. Dessa forma, sempre o objeto direto será considerado complemento do verbo transitivo direto. Então podemos resumir: os alunos estudiosos, sujeito agente, entender, verbo transitivo direto, a explicação, objeto direto. Para construir a voz passiva, pegamos o objeto direto e transformamos em sujeito paciente, em sujeito da voz passiva. Acrescentamos um auxiliar ao verbo principal, no caso é o verbo ser. Então já podemos adiantar e falar que se na voz ativa existe um verbo, na voz passiva existirão dois verbos. A seta está invertida, porque o sujeito paciente sofre a ação verbal. A explicação foi entendida. Pelos alunos estudiosos, representa o agente da passiva. Observe que o que era sujeito da voz ativa será convertido, será transformado em agente da passiva. Outro exemplo. Voz ativa. Os alunos estudaram toda a matéria. Os alunos, sujeito agente, estudaram, verbo transitivo direto, toda a matéria, objeto direto. Por que o verbo estudar é transitivo direto neste caso? Porque foi possível construir a voz passiva. Toda a matéria foi estudada pelos alunos. Lembrando que o que está de verde na voz ativa é o objeto direto, que foi convertido em sujeito paciente. E o sujeito da voz ativa foi convertido em agente da passiva. Agora veremos um conjunto de exemplos. Na primeira coluna, temos diversas orações na voz ativa, onde o sujeito está destacado de azul, o verbo ou a locução verbal de amarelo e de verde o objeto direto. Isso na voz ativa. Na voz passiva analítica, o verde agora é o sujeito paciente. Então, o que era objeto direto foi transformado em sujeito da voz passiva. A locução verbal terá no mínimo dois verbos, pois se na voz ativa tem um, na voz passiva analítica haverá dois verbos. Se na voz ativa houver dois verbos, na voz passiva haverá três, e assim por diante. De azul estão destacados os agentes da passiva. Ora,
O sujeito da voz ativa é transformado, é convertido em agente da passiva. Então temos, meu tio comprou um carro, sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto, voz ativa. Um carro foi comprado pelo meu tio. Sujeito, agora sujeito paciente, a locução verbal e o agente da passiva. Do mesmo modo, o ladrão furtou a roupa do varal, voz ativa, a roupa do varal foi furtada pelo ladrão, voz passiva. O carteiro vai entregar a carta, voz ativa, a carta vai ser entregue pelo carteiro, voz passiva. O carteiro entregará a carta será entregue pelo carteiro. Observe que, se na voz ativa temos 2 verbos, na voz passiva teremos 3. Isso na voz passiva analítica. Por quê? Nós temos que acrescentar o verbo ser, acrescentar, mantendo o mesmo tempo verbal. O verbo auxiliar vai está no presente, então ele continuará no presente. O carteiro entregará a carta, tem o mesmo conteúdo, a mesma mensagem da oração anterior. Há apenas uma alteração gramatical, porque o verbo entregar, eu entregarei, tu entregarás, ele entregará, o carteiro entregará. No caso, o verbo está conjugado no futuro do presente. Portanto, será mantido o mesmo tempo verbal. O verbo ser, o auxiliar que é acrescentado, será conjugado também no futuro do presente. Eu serei, tu serás, ela será. A carta será entregue pelo carteiro. Mas a polícia prendeu os suspeitos, voz ativa. Os suspeitos foram presos pela polícia, voz passiva. O cliente pagou a conta ao garçom. A conta foi paga pelo cliente ao garçom. O verbo pagar, nesse caso, é bitransitivo, ou seja, ele tem dupla transitividade. Ele exige um objeto direto, destacado de verde, pagou o quê? A conta. Objeto direto. A quem? Ao garçom, objeto indireto. O macete é: a voz passiva será construída a partir do objeto direto. Vejamos, o cliente pagou a conta é o objeto direto. Portanto, a conta foi paga pelo cliente, seguindo o mesmo raciocínio. O objeto indireto ao garçom será sempre objeto indireto, seja na voz ativa, seja na voz passiva. O último exemplo: estão vendendo aquela casa bonita. 2 verbos na voz ativa, 3 verbos na voz passiva. Nesse caso, o sujeito está indeterminado, porque o verbo auxiliar, estar, no caso, foi conjugado na terceira pessoa do plural, num contexto onde não é possível determinar o sujeito da oração. Portanto, na voz passiva não haverá agente da passiva, porque esse é construído a partir do sujeito da voz ativa. Logo, é possível concluir que o agente da passiva é dispensável e até impossível em algumas situações. Bom, pessoal, muito obrigado. Espero que essa aula ajude no desempenho da prova de concurso. Lembrando que eu sou o professor Antônio Rosa, autor do livro Gramática para Concursos Públicos, 400 questões da FUNCAB comentadas, teoria e prática. Nos veremos nas próximas aulas. Muito obrigado.